Olá, seja muito bem-vindo a mais um projeto especial aqui da Clínica Viver Bem. Dessa vez, nós preparamos uma minissérie especial com 4 episódios sobre a amamentação e saúde infantil. Nós convidamos 3 profissionais incríveis para ajudar ainda mais nessa discussão. Nós convidamos a alergista e pediatra, doutora Adriana Mello, a nossa nutricionista materno-infantil, doutora Camila Mota, e a enfermeira obstetra, especialista em lactação humana, Tassilane Almeida. Sejam todas muito bem-vindas. Prazer é todo meu, né? De Prazer estar aqui. é nosso. Ainda mais sobre um assunto tão importante, né? A amamentação. Com certeza. Bom, eu vou começar contigo, Tassilane, para falar um Vamos. pouquinho sobre os benefícios da amamentação e como a amamentação protege a saúde da criança. Boas-vindas a todo mundo. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Para quem vai ter acesso aos diferentes horários. É uma honra estar aqui dividindo essa mesa com esse time maravilhoso. E para falar sobre assuntos tão necessários, importantes, que protegem a vida, como é a amamentação. Os benefícios da amamentação, nós nos tomaria a tarde toda, o dia todo, e nós não conseguiríamos alcançá-los, para se ter uma ideia da dimensão do que nós estamos falando. Ele é para o bebê, ele é para a mãe, ele é para toda uma sociedade. E é comprovado que os benefícios do aleitamento materno, da amamentação, eles perduram por toda a vida. Então, se a gente pensa nele ali no início, né, o colostro, aquele primeiro leite, que seguindo a natureza, ele é realmente um pouquinho em pequena quantidade, porque ele respeita a capacidade gástrica do bebê, então aquela produção pequena, incipiente, ali no início, ele é considerado a primeira vacina. Então ele traz todos os fatores de proteção. E quando a gente pensa nesses benefícios aí a longo prazo, é comprovado que crianças que foram alimentadas, por exemplo, têm menor risco de desenvolver diabetes, doenças crônicas na fase adulta. Assim como é comprovado também o neurodesenvolvimento, o desenvolvimento cognitivo. Essa criança ela desenvolve melhor uma capacidade, inclusive, de aprendizado. Por isso, quando a gente pensa em benefício do aleitamento materno, a gente pensa num benefício para toda uma sociedade. E quando a gente foca ali naquele cenário entre mãe e bebê, na dupla principal, a gente pode trazer isso também para a saúde materna como fatores muito protetores, que aumenta o vínculo, amamentar favorece o vínculo entre mãe e filho. E é visto muito recentemente a questão dos acometimentos psicoemocionais. E o puerpério, o pós-parto, ele é o período de maior vulnerabilidade para acometimento de agravos, tanto emocionais quanto psíquicos nessa mulher. E quando a mulher amamenta, eu reduzo a possibilidade de acontecer qualquer desse tipo de agravos como esse, assim como câncer de mama, câncer de ovário. Então os benefícios eles são inenarráveis. Gigantes, né? Muitos. Doutora Camila, eu gostaria de saber de que maneira a nutrição dessa mãe vai influenciar na qualidade do leite materno. Maravilha. Olha, falar de aleitamento materno, na verdade, independente da alimentação dessa mulher, o leite vai sempre ser a melhor alternativa saudável, né, para o bebê. Mas, claro, se a gente puder ter condutas comportamentais a nível de escolhas alimentares, a gente consegue melhorar essa qualidade desse leite. Então, por exemplo, de uma forma mais abrangente, a gente fala que a alimentação dessa mulher precisa ser variada, nutritiva, equilibrada no sentido de, sim, a gente vai poder ter os nossos momentos de ir na festa, de socialização, mas que isso não seja o padrão da alimentação. Então, por exemplo, se eu consumo alimentos gordurosos, mas com uma gordura de boa qualidade, por exemplo, fonte de ômega 3, eu consigo concentrar esse componente alimentar no leite materno. E eu também favoreço o desenvolvimento neurológico, esse processo de aprendizado, né, como a Tassi colocou, por conta dessa substância que vai da alimentação e passa para o leite e nutre esse bebê.
como a gente também tem que excesso de carboidrato simples, como açúcar, farinhas que não são integrais, né, farinhas brancas, elas acabam também passando para o leite e isso gera mais produção de gases, cólica, irritabilidade nesse bebê. Então, se a gente quer ter o mínimo de sanidade mental, a gente também tem que segurar um pouquinho a mão nesse consumo desses produtos, né? Além dos ultraprocessados, que eles têm um monte de aditivos químicos alimentares que prejudicam, sim, o desenvolvimento neurológico, né? O processo de aprendizado, o processo, enfim, de interação com o mundo. Hoje, inclusive, já tem sido destacado que até alguns casos de autismo têm sido por conta do tipo de alimentação que vem, inclusive, desde lá da gestação. Então, a gente tem que, de uma forma mais ampla, essa mulher ela coma de forma nutritiva, né? Inserindo legumes, vegetais, frutas que vão dar esses micronutrientes, vitaminas e minerais, mas também que ela faça de forma equilibrada o consumo de carboidratos, gorduras, proteínas, porque aí a gente realmente consegue, né, oferecer tudo que o bebê precisa e tudo que a mãe também precisa para estar saudável. Como a Tassi falou, essa perspectiva, né, emocional, psíquica da mulher, ela também é cuidada quando a alimentação é bem equilibrada, né, e nutritiva. Que o seu alimento seja o seu remédio, né? Perfeito, exatamente. Eu gostaria de saber se esse acompanhamento nutricional, esse cuidado com a alimentação que as mães precisam ter, se isso se deve somente no momento que iniciar a amamentação ou antes, ainda no período da gestação, deve ter todo esse cuidado, essa atenção da mesma forma. Porque a gente sabe que tem um número mágico, né, que a gente fala, que é o número 1000, né, o número de ouro, os primeiros 1000 dias do bebê. Sim. E eu queria saber também por que é tão importante esses primeiros 1000 dias. Entendi. Então, esse conceito, né, como você trouxe, dos primeiros 1000 dias, é um conceito que ele engloba muitos fatores, na verdade, né? Então, ele tem os pilares que vão colocar como importante da gente considerar no período que é desde a gestação, então a gente engloba esses 9 meses, mais os 2 anos iniciais dessa criança, onde esse corpo, ele tá assim, a 1000 por hora, ele querendo aprender, ele quer se adaptar. Então, assim, são muitas células funcionando. E, inclusive, para dar conta de toda essa transformação, adaptação e ajuste, aprendizado, a gente também tem que garantir um boom de nutrientes para que essas ligações, né, dessa parte neurológica, intestinal, muscular, elas sejam bem efetivas. Então, dentro desse conceito dos primeiros 1000 dias, que vem lá da gestação, a gente vai garantir o aspecto nutricional, né, com esse boom aí de nutrientes, tanto micro quanto macronutrientes, como a gente também tem que considerar esse ambiente que essa criança está. Então, saber se esse ambiente tem estímulos positivos, se esse ambiente tem afeto, amor, carinho, ou é muito barulhento, bagunçado. Cuidar também, né, desse aspecto de, como eu falei, nutrição, desenvolvimento, os estímulos, isso e o afeto, né? Então, são esses 4 pilares que vão garantir que esse bebê, ele se desenvolva de forma mais saudável, mais positiva, e isso impacte na vida adulta. Então, quando a gente pensa, né, eu quero que meu filho ele seja inteligente, ele seja não tenha intolerâncias, não tenha seletividade, não tenha excesso de peso, não tenha, enfim, não seja agressivo, eu preciso investir nesses primeiros 1000 dias, em todos esses aspectos. Nutrição, ambiente, afeto e o neurodesenvolvimento. Para que a gente possa, de fato, garantir o maior percentual positivo nesse desenvolvimento. Perfeito. Entre as dúvidas que são tão comuns na questão da amamentação, dúvidas dos pais e mães, a gente tem as alergias alimentares, né? E aí, doutora Adriana, eu gostaria que você falasse pra gente quais são os sinais e sintomas de que o bebê amamentado, ele tá passando por algum processo alérgico.
É realmente um período muito delicado, um período que a gente recebe na família um novo integrante que traz todas as dúvidas, daqueles sentimentos estão daquele jeito, que muda tudo, né? E aí, às vezes, a gente acaba tendo essas intercorrências que a gente não espera, né? Eu sempre falo aos meus pacientes que a alergia é como se fosse uma guerra, que ocorre dentro do nosso organismo, né? Então, pode ocorrer ou não. Tem fatores que a gente sabe que podem fazer com que isso diminua, né? E no meio dessa guerra a gente pode ter vários sintomas. Então, os sintomas, eles podem ser cutâneos na pele, né? Então, o bebê, ele pode... Eu vou falar mais sobre as alergias alimentares do bebê, que o bebê não vai poder falar. Quando é o adulto, a gente consegue, né, entender um pouquinho melhor. Mas para esse período, né, até na amamentação, a gente pode ter sintomas cutâneos, a pele pode ficar vermelha, empolada, né, ter as famosas urticárias, a gente pode ter inchaço de olho, de boca, a gente pode ter sintomas gastrointestinais, sintomas de diarreia, vômitos, sangue nas fezes, entalos, por vezes, refluxos que são de difícil controle, que já não são aqueles refluxos fisiológicos que a gente esperaria nesse bebê. E também podemos ter sintomas respiratórios, chiado no peito, falta de ar, um cansaço e, por vezes, sintomas também mais abruptos, mais graves, uma queda inesperada da pressão arterial, um desmaio. Todos esses sintomas podem fazer parte realmente de uma alergia alimentar. Que momento realmente tem que acender aquele alerta de que, opa, isso aqui é o normal, mas isso aqui já não é normal, né? Por exemplo, sei lá, ter questão de febre, alguma coisa nesse sentido. Tem algo que nesse sentido, a gente tem que observar todos esses sintomas que a gente comentou, né? Observar como é que está essa criança em relação à amamentação, em relação à parte fisiológica, xixi, cocô, todas essas coisas têm que ser observadas. E nesse período a importância de estar com um pediatra, né? A importância de estar nas consultas que tem que ser com o pediatra pelo menos uma vez no mês, que aí vai acompanhar todo o desenvolvimento, porque um dos sintomas também é a dificuldade do ganho de peso, né? O baixo peso. A criança não tá ganhando peso, já é um sintoma de alerta, né? Então, o pediatra realmente, nesse primeiro momento, quem vai ter essa primeira oportunidade de, opa, tem alguma coisa errada aí, e aí eu vou avaliar direitinho, porque assim, várias coisas podem acontecer, esses sintomas podem acontecer e não ser uma alergia alimentar, mas assim, a chama tem que estar, né, acesa, tem que a gente pensar, e num momento que o pediatra acha realmente que pode ser, ele acaba encaminhando pra gente, pro gastropediatra, pro alergista, para que a gente consiga acompanhar, para que a gente realmente consiga relacionar, é um trabalho meio que de detetive, né, nesse momento, e a gente conseguir realmente ver se estamos diante de uma alergia alimentar, estamos diante que a gente vai ter que excluir algum alimento daquela criança, excluir ou não algum alimento da mãe, porque a gente também fica muito preocupado com exclusões desnecessárias. Sim. É uma coisa que assim, a gente bate muito. Hoje em dia as informações são mais rápidas, hoje em dia a gente já sabe de muita coisa, os estudos não param, então assim, a informação o tempo todo. Então às vezes a gente acaba um super diagnóstico por causa disso. É fato que as alergias alimentares, a incidência tem aumentado muito, mas tem vezes que não seria. Temos outras doenças que podem se manifestar nesse período e confundir. Afinal, a criança não fala, a gente tem que estar muito mais alerta, né? E a gente realmente tem que fazer um diagnóstico mais preciso, não é fácil, é esse trabalho de detetive, como eu falei, para que a gente realmente exclua quando necessário e evite exclusões desnecessárias, que também vão fazer com que a criança tenha déficits nutricionais até graves por causa de exclusões que não necessariamente precisariam ser feitas, né? Eu queria fazer um adicional, porque é isso, né? Como a gente é um detetive nesse primeiro momento, sim, fazer um diário, literalmente, né? Um exatamente, diário, seja alimentar, seja de inúmeros compostos que a gente pode utilizar, né? Perfume, o sabão que usa na roupa. Tudo, então, né? Tem que anotar tudo. Especialmente que nesse primeiro ano, a nossa memória de mãe a gente só pensa na criança, né?
Só quer que ele fragilizado, mama, então que a ele gente- faça cocô, que faça Isso. xixi. Então, Só numa pensa nisso. situação mais delicada, né, como esse processo de alergia, a gente tem que estar ali anotando tudo, fazendo um diário para não esquecer nada deixar passar. E a gente poder ir fazendo as exclusões realmente necessárias. Diante desse acompanhamento mais individualizado, né, bem individualizado mesmo, do profissional com a família e com a realidade que o bebê está apresentando, né? A gente encontra diversos, tipo, aquele negócio que eu costumo falar muito isso, da questão do acesso à informação, que hoje em dia a gente Sim, tem isso é muito bom. de diversas ferramentas, Isso é até mas um risco, também né? tem Mas também a tem o questão do risco. risco, porque dependendo da fonte pode ser, enfim, não tem Eu nenhuma tive um comprovação sintoma, a científica. criança teve um refluxo que é fisiológico nesse primeiro momento. Teve um refluxo, pronto, alergia alimentar, já vou tirar o leite, já vou fazer tudo, vou tirar o leite da minha dieta, vou tirar o leite da dieta da criança, e aí por vezes acaba se atrapalhando, parando de amamentar por causa disso, ou então tendo mais dificuldades ainda do que já é nesse E período, nesse né? sentido, eu gostaria de perguntar para vocês, existe a questão do bebê ser alérgico ao leite da mãe? Da mãe? É. Não. Como Não. assim? Ao leite materno? Não, Não, pode jamais. ter algum composto nesse leite que sim, nesse caso do leite, vai vir da alimentação. E aí a gente tem que tentar investigar se realmente é algum composto consumido pela mãe ou não. Nós que temos tá- situações fazer. muito pontuais, assim, nós temos A alguns PLV tá em tipos... moda, né? Sim, muita. A PLV tá- Mas a gente tem alguns recente tipos de agora. doenças, nós temos uma icterícia do leite materno, mas assim, é exceção, né? A gente tem que avaliar, tem que ter muito cuidado, porque em alguns casos a gente vai precisar alguns dias lá ficar sem observar. Nesse período, os exames complementares, eles não nos ajudam tanto. Então, assim, a gente acaba fazendo provas terapêuticas, mas assim, é uma exceção, né? No geral, o que acontece que a gente acaba observando que são as alergias mais comuns é daquela criança que veio da amamentação exclusiva, veio do leite materno, chega lá no 6º mês, mãe, ou até antes, né? Nesse período que a mãe precisa voltar para trabalhar, não está conseguindo fazer toda a ordênia porque precisa voltar às suas atividades e acaba dando a fórmula. Nesse momento, a gente tem realmente vários quadros que podem acontecer, né? Existem quadros, claro, que acontecem ainda na amamentação exclusiva, que aí às vezes a gente tem que tirar o leite da mãe, em nenhum momento a gente vai tirar o leite materno, nesse caso de alergia. Mas a gente acaba nesse contato com a fórmula, às vezes, tendo esses sintomas. E às vezes é necessário fazer alguma ponderação na alimentação materna. Isso. A PLV é um exemplo que a alimentação materna pode provocar reação alérgica no bebê, mas não é o leite da mãe, e sim uma substância que foi passada São para as esse proteínas do leite bebê de através vaca, né? Existe a fase do desmame, né? Que é uma fase, assim, que inspira cuidados também. De que maneira a mãe pode fazer esse desmame de maneira segura, né? E se existe algum período mais indicado, X meses a pessoa tem que desmamar, o bebê tem que desmamar. Isso tem alguma obrigatoriedade? Não há obrigatoriedade. A recomendação da Organização Mundial da Saúde é que o aleitamento materno aconteça de forma exclusiva até os 6 meses e de forma complementar até os 2 anos de idade. Quando é que eu determino encerrar essa jornada, né? Que o desmame é o encerramento de uma jornada árdua aí. Eu posso passar, a primeira pergunta é, eu posso passar de 2 anos? Pode. É a mãe que determina. Sempre, né? Sempre é a mãe que decide, determina. Posso iniciar esse processo um pouco menos de 2 anos? Pode, que determina a mãe, o estado alimentar desse bebê, o estado de desenvolvimento dessa criança. Agora, o importante da gente frisar é que a conclusão dessa jornada da amamentação, ela pode ser tão desafiadora quanto o início. E a gente vê, assim, um erro muito recorrente. Eu faço assistência em amamentação, né? Gravídico puerperal, acompanho a amamentação desde a gestação até o encerramento dela. E é muito comum a gente ver as famílias caminhando
por uma trilha perigosa que é suspender abruptamente a amamentação. Fazer eu vou parar de amamentar hoje. E aí aqui para nossa região, para o nosso norte, né, as pessoas passam substâncias que vão tornar O Giroba aquela é o fezes. campeão, né? O Giroba é o que ganha. Para quando aquele bebê, né, aquela criança entrar em contato, sentir que tá ruim, ou alguma coisa vermelha para dizer que tá lesionado, que tá ferido. Ou que seca o leite. Que né? seca o leite. Qual é o grande perigo, tanto para a mãe quanto para o bebê? A criança traumatiza, se acha responsável por causar algum prejuízo à saúde da sua mãe. E para a mãe, assim como foi gradual a produção do leite lá no início da amamentação, a produção ela ocorre de forma gradativa. Porque ela responde ao estímulo que o bebê faz na amamentação. E responde à capacidade gástrica desse bebê. Então, no início, para você ter uma ideia, o estômago, no primeiro dia de vida, o estômago do bebê ele comporta uma capacidade de 5 ml, corresponde a uma colher de sopa. Então, por mamada, se a gente conseguisse dimensionar no primeiro dia, uma colher seria o suficiente para saciar aquele bebê. E essa produção ela vai sendo ajustada de acordo com o desenvolvimento do estômago, da capacidade gástrica, das necessidades desse bebê. É o mesmo caminho quando eu penso no desmame. Eu preciso ir reduzindo gradualmente. E aí a gente chama de desmame respeitoso, gradual. Como é que eu faço isso? Eu começo a retirar mamadas daquela rotina. Se o meu bebê, à noite, está fazendo 3 mamadas, eu começo a reduzir. Reduzo 1. Porque a produção de leite, ela corre de acordo com o estímulo. Se eu reduzo o estímulo, eu vou reduzindo a produção também. Então, o desmame respeitoso, bom para todo mundo, quando eu tenho uma criança alimentada, uma mãe que decide que está na hora, uma rede de apoio que vai acompanhar esse processo, porque o bebê, a criança demanda a amamentação, não só para a alimentação, principalmente nesse processo, depois de 1 ano, que ele já está recebendo nutrientes através da alimentação, não só da amamentação, ele vai ao peito por N motivo, por afeto, por insegurança, por calor, por presença. E a gente já pensa naquela mãe que está inserida no mercado de trabalho. Então, quando volta para casa, o bebê sai. Essas minhas colegas que são mães, que já viveram esse processo aqui, sabem reafirmar até melhor que eu. Então, esse bebê essa criança demanda muito. E eu posso fazer a retirada da amamentação estando ali presente. Aquela mamada na madrugada pode ser substituída por uma garrafinha com água. Essa daí é a melhor coisa que eu descobri quando eu estava. E às vezes é só sede. A um amamentação ali na madrugada é sede. Ou, então você alimento, substituir. quando tiver realmente fome. Uma dica boa é, quando começar o processo, decidir que vai fazer, sente com a sua criança, converse com ela, que a partir de agora vamos iniciar um novo momento. E aí acorde com a sua criança que isso vai acontecer. Explicando para ela. Seja com desenho, coloca um muralzinho na parede, Livros, diz que né? quando Tem o vários sol vai livros. dormir, o TT também vai dormir. E você começa a reduzir isso de forma respeitosa, gradual, reduzindo estímulos. O desmames é isso. Eu reduzo estímulo e, consequentemente, eu reduzo produção. Porque quando acontece a interrupção abrupta da amamentação, o corpo que estava tendo uma produção efetiva de leite não para de repente, ele não para, ele continua produzindo. Aí a gente entra num processo que pode ser doloroso, que é o engurgitamento mamário, aquele volume, aquela congestão de leite que ficou ali, que não foi drenado, que não saía, porque não teve mais a criança para fazer essa extração, acumula. Pode virar inflamação, pode virar uma mastite, vai ter dor, vai ter febre, então eu estou em todo um prejuízo se eu não conduzir isso de forma gradual, respeitosa e mantendo essa cadência, pensando sempre que eu reduzo o estímulo e eu reduzo a produção. Esse deve ser o caminho mais seguro para todo mundo. Perfeito. Olha, a gente vai chegando ao final do nosso primeiro Passa tão episódio. rápido. Passa rápido, né? Mas antes de a gente finalizar, eu gostaria que cada uma de vocês escolhesse uma palavra para definir a amamentação. Eu vou começar aqui, que eu já um estou mais desafio, perto. é um desafio. A amamentação é proteção. Proteção. A amamentação é dedicação, e eu estou falando isso principalmente vendo a questão materna. Precisa dedicar dedicação. para que ela aconteça. E complementando a dedicação, você tem que persistir.
Porque é essa alimentação decisão é de persistência também, né? persistir, porque você entende todos os benefícios, enfim, que vai também fazer acontecer. Mas tem muitos desafios pelos caminhos, né? Então, realmente precisa persistir para que ela aconteça. Precisa persistir. Bom, eu gostaria de agradecer vocês nesse primeiro episódio e desde já vocês vão voltar para a gente conversar mais sobre a amamentação e saúde infantil. Vai ser um tá bom? prazer. Certamente. E lembre-se, a amamentação é uma ferramenta poderosa não só para nutrir o seu bebê, mas também para proteger a saúde de diversos, enfim, doenças, né? Compartilhe esse episódio com alguém que precise dessas informações. Não deixe de seguir a gente nas redes sociais, na Clínica Viver Bem. Lá tem diversos outros tipos de conteúdo e você pode estar compartilhando com quem precisa dessa informação. Eu espero vocês no próximo episódio. Até lá!